Bom, pessoal, a gente vai estudar nessa aula agora qual é a origem do magnetismo na matéria, né? É engraçado que, historicamente, se observou muito antes, de forma muito mais direta, né, os fenômenos magnéticos que os fenômenos elétricos, né? Não que, obviamente, né, a física ela independe da nossa observação, mas os fenômenos magnéticos, através dos ímãs, são coisas que são conhecidas desde os gregos antigos, né? Então, é relativamente mais usual a gente ter exemplos evidentes de dipolos magnéticos, né? O ímã é um exemplo de dipolo magnético na natureza, que não é tão evidente assim, não é tão óbvio no caso dos fenômenos elétricos, né? Ainda que existam cargas livres, elas raramente são observadas diretamente na natureza. Tem aquele experimento clássico, né, de pegar e passar uma caneta no cabelo e mostrar que a caneta energizada ela consegue atrair pedacinhos de papel, coisas desse tipo. Mas isso, em geral, precisa um certo salto conceitual para entender que vão existir alguma coisa parecida com uma força externa. É algo que não é tão óbvio. No caso do magnetismo, isso é muito mais evidente, né? Os ímãs existem há muito tempo, são conhecidos, né, há muito tempo, porque eles existem naturalmente. Eles podem ser produzidos por fenômenos naturais, devido a ter ligas metálicas e fenômenos, por exemplo, vulcões que acabam gerando esse tipo de material. E eu acabo observando isso, além do que eles conseguem ser produzidos também tecnologicamente. Bom, então aqui nós vamos estudar um pouco como que se dá, então que um material ele pode ser ou deixar de ser magnético. Eu tenho, então, duas fontes primordiais de magnetismo na matéria. Essas duas fontes de magnetismo na matéria, elas são, a nível de partículas, né, elas são relativamente não triviais. Tá? Então, em primeiro lugar, como a gente viu, eu posso gerar, obviamente, um campo magnético através de correntes macroscópicas, né? Então essa é uma forma tradicional de gerar campos magnéticos. Mas um ímã, por exemplo, para mim ter uma magnetização nesse caso, deveria ter uma corrente. Se eu tenho uma corrente, eu deveria ter uma espécie de... eu tenho resistência do material, né? Então eu deveria ter produção de calor, por exemplo. Por que eu não observo produção de calor no ímã? Né? O ímã são coisas relativamente... bom, não tem produção de calor naturalmente. Então a gente começa a se perguntar o que pode gerar então esse efeito magnético permanente. Bom, e essa questão ela é difícil de elucidar. Para entender ela, eu preciso fazer o uso da mecânica quântica no final das contas. Não tem alternativa a isso. E eu tenho duas origens, uma que é um pouco mais fácil de entender e uma que é ainda mais obscura. A primeira fonte de magnetismo que eu tenho é o seguinte: imagine que eu tenho meu átomo, né? Ele é formado por um próton e por prótons e nêutrons, né? E eu tenho a nuvem eletrônica que está se movendo em torno desse núcleo. Né? Bom, a visão tradicional dessa coisa é simplesmente uma carga positiva aqui, né? Que está sendo orbitada por um eletrinho aqui, né? Que é uma pequena carga negativa. Tá? Então esse elétron de alguma maneira está girando em torno do núcleo, e isso poderia, no modelo bastante simplificado, dar a ideia de um movimento sei lá, como se fosse um circuito elementar aqui. Meu elétron está girando aqui, e isso acabaria me induzindo uma espécie de momento M magnético, né? E esse momento magnético M, então, geraria um campo, né, e poderia interagir com um campo externo. Agora,
O que acaba acontecendo é que, do ponto de vista da mecânica quântica, não é essa imagem, ela está errada. A gente sabe que não ocorre isso, né? A gente sabe que os elétrons, né, eles não podem ser partículas clássicas que se movimentam em torno do núcleo. Por vários motivos. Uma delas é que, se eles se movimentassem aqui, eles acabariam produzindo uma radiação e acabariam decaindo. Então, não é o que acaba acontecendo. Bom, para resolver isso, a gente usa uma coisa que a gente chama de equação de Schrödinger. E a gente resolve ela para alguns casos muito específicos. O mais famoso dele é o átomo de hidrogênio. No átomo de hidrogênio, então, quando a gente resolve isso a gente acaba fazendo na disciplina de mecânica quântica, a gente acaba então calculando então, aquilo que chama de dos orbitais, né? Os orbitais são basicamente essas figurinhas aqui, né? Em que eu tenho essas que está desenhado e enxureado aqui, é basicamente a probabilidade de encontrar o elétron em algum ponto. Tá? Então isso aqui é meio que uma figura estática. O que acaba acontecendo, isso é muito bizarro, vocês olharem aqui, por exemplo, que a probabilidade de encontrar o elétron bem nesse meio aqui é zero, né? Isso aqui é um elétron só, né? Então ele tem esse, não dá para conciliar isso com um movimento clássico, né? Além disso, esses elétrons que estão se movendo, digamos assim, que estão aqui nessa nuvem eletrônica, em alguns casos eu tenho um momento magnético associado. Tá? Então, esse aqui é um orbital S, né? Que eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, esse é um orbital P. E aí vocês têm o P1 e o P2, e eu posso ter, então, nesse caso aqui, eu posso ter um momento angular associado, tá? E eu posso ter portanto, um momento magnético associado. Tá? A gente não vai entrar em muitas discussões aqui, mas no final das contas, esse momento magnético que é induzido pelo momento angular desses elétrons aqui, eles vão acabar então dando origem ao magnetismo que eu vejo a nível de orbital, a nível de átomo. Desde o trabalho clássico de Bohr, né, assume-se, né, no caso ele assumiu, mas no caso da mecânica quântica se demonstra que esses momentos aqui eles ocorrem com produtos de H cortado, tá certo? Tá? Então qual é comum H cortado, 2H cortado, 0H cortado. E aqui eu tenho uma representação desses caras aqui. Tá? Então eu tenho os vários orbitais aqui. Vocês veem que eles têm figuras bastante complicadas aqui, que não tem nada a ver com esse átomo aqui andando. Tá? Isso não impede, né, que a maior parte das representações da física, de alguma maneira, tenha a representação do átomo de Bohr, né, que eu sempre acho que é um desserviço para a nossa comunidade fazer uma representação que a gente sabe que ela é muito ruim, tá? E acaba induzindo uma série de pessoas a erros, né? Mas, bom, talvez porque acabe se optando por isso, porque é muito complicado. Nessa figura aqui do lado, a gente tem basicamente uma representação um pouco mais artística, né? Um orbital como esse aqui, tá? Então, esse aqui é um exemplo dele. Vocês veem que é uma figura relativamente complexa, né? Mas tem um mistério ainda maior, que é o seguinte: as partículas elementares, como os elétrons, os prótons e os nêutrons, eles têm ainda uma outra origem de magnetismo. Tá? Eles têm mais uma origem de magnetismo, que é a semi-inteira. E isso é realmente um grande mistério. Tá? Qual é a origem desse magnetismo intrínseco? Elétrons são essencialmente cargas pontuais. Tá? Então, a imagem que a gente faz é de um spin, né, de uma coisa girando. Então, a gente imagina que tem um elétron, ele gira, ele está carregado, e ao girar, então, ele vai induzir um momento magnético que está relacionado ao fato dele ser, sei lá, uma distribuição esférica aqui. O problema é que o raio do elétron, por exemplo, é uma coisa muito, 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 muito pequena, ou seja, ela não pode ser medida, não tem nada que seja menor que o raio do elétron. Tá? Eu nunca consegui medir o raio do elétron porque
essencialmente porque eu não consigo achar nenhuma régua que seja menor que isso. Então ele é pontual, tá? E aí fica a questão, bom, como é que um ponto pode girar em torno de si mesmo, né? Mas e isso é importante que vocês tenham clareza, que isso é mais uma representação pictórica que a gente faz do elétron girando aqui, porque no final das contas o que acaba acontecendo é que a origem desse magnetismo, né, só pode ser explicado aquilo que a gente chama da equação de Dirac. Tá? A equação de Dirac é uma generalização da equação de Schrödinger quando se leva em conta, quando se considera efeitos relativísticos. Quando tem efeitos relativísticos, os spins surgem naturalmente. Tá? Então, os spins dos elétrons eles surgem dentro do frame da teoria de Dirac sem grandes problemas. Infelizmente, a teoria de Dirac é matematicamente muito complexa e mesmo nas abordagens quânticas tradicionais, a gente acaba colocando na mão, né, essa propriedade extra dos elétrons para não ter que lidar com a equação de Dirac, que ela é muito complicada. Tá? Então, o resumo da ópera é o seguinte: do que concerne a matéria, fundamentalmente, eu tenho duas origens para o magnetismo. Tá? Eu tenho uma origem que vem do orbital atômico e eu tenho uma que vem do spin, tá? Ou das partículas em si, que também é chamado de momento magnético intrínseco. Tá? Então ele é intrínseco, tá? É natural, ele é inevitável, digamos assim. Bom, e o que vai acontecer agora? Nós vamos estudar o problema que é o que acontece quando essas coisas começam a interagir entre si. Tá? E essa é a discussão que nós vamos fazer na sequência. As partículas elementares.